dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Que todos nós possamos ter uma sexta-feira produtiva e abençoada por Deus. E o Brasil acordou hoje com a notícia de mais uma etapa da Operação Lava Jato, em que o principal investigado é o ex-presidente Lula. A 24ª fase da Operação Lava Jato cumpre 44 mandados. A novidade dessa fase é que muitos dos investigados estão sendo conduzidos de forma coercitiva, à força, para prestar depoimento. Ainda não se fala em prisões. Além do ex-presidente Lula, devem depor o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, que também é um dos investigados. A expectativa é para uma entrevista coletiva, que deve começar a qualquer momento em Curitiba, a sede das investigações da Lava Jato, e nós vamos acompanhar e mostrar tudo para você. E durante o cumprimento do mandado no prédio onde mora o ex-presidente Lula, houve confusão. Populares, simpatizantes do ex-presidente Lula estavam no local. Houve bate-boca com a imprensa e uma pessoa tentou agredir um jornalista. A situação ficou um pouco tensa e permanece até o presente momento assim. Trechos da suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral foram publicados. Segundo o texto, Delcídio acusa a presidente Dilma e o ex-presidente Lula de envolvimento no esquema de desvios na Petrobras. O senador e a defesa dele negaram o acordo de delação. A presidente Dilma Rousseff reagiu com indignação às supostas declarações de Delcídio do Amaral publicadas pela revista Isto É. Ela leu a reportagem na companhia dos ministros Jacques Wagner e José Eduardo Cardoso, que foi escalado para rebater ponto a ponto as acusações. O episódio levou a crise política ao seu auge. A importância do senador Delcídio do Amaral no partido e no governo e a proximidade à presidente Dilma deram enorme peso às declarações atribuídas a ele, que implicam tanto Dilma quanto Lula em graves irregularidades apuradas pela Operação Lava Jato. O depoimento, segundo Isto É, foi prestado à Procuradoria-Geral da República em Brasília antes da liberação do senador há 15 dias. A delação premiada, que chegaria a 400 páginas, ainda precisa ser homologada pelo ministro Teori Zavascki do STF para ter validade no processo. Segundo a revista, Delcídio Amaral revelou que em 3 ocasiões a presidente Dilma Rousseff, no exercício do mandato, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, tentaram interferir na Lava Jato. Em um dos trechos da delação, o senador teria dito: é indiscutível e inegável a movimentação sistemática do ministro da Justiça e da própria presidente para tentar promover a soltura de réus presos na operação. E que depois de 2 tentativas, desenhou-se uma nova solução que passava pela nomeação do Dr. Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça. Delcídio disse que conversou com a presidente Dilma enquanto caminhavam pelos jardins do Palácio da Alvorada e que Dilma teria solicitado a ele que confirmasse o compromisso de Marcelo Navarro em soltar Marcelo Odebrecht e Otávio Azevedo da empreiteira Andrade Gutierrez. Segundo a revista, Delcídio diz que Marcelo Navarro confirmou o compromisso assumido no julgamento dos habeas corpus apresentados no Superior Tribunal de Justiça, que na condição de relator votou favoravelmente à soltura dos executivos, mas foi voto vencido por 4-1. E que o teor das conversas dele com Navarro foi transmitido de imediato à presidente Dilma. Delcídio do Amaral também disse na delação, segundo a revista, que Dilma sabia que por trás da compra da refinaria de Pasadena havia um esquema de superfaturamento para desviar recursos da Petrobras. O senador teria dito que Dilma Rousseff, como então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, tinha pleno conhecimento de todo o processo de aquisição da refinaria de Pasadena e de tudo que esse encerrava, e que a compra foi feita com o conhecimento de todos, sem exceção. Delcídio teria acusado o ex-presidente Lula de saber da existência do esquema de corrupção na Petrobras.
e que Lula foi o mandante dos pagamentos à família de Cerveró. Os pagamentos, segundo o senador, teriam iniciado em R$50 mil, mas ao todo somaram 250 mil. O ministro da Casa Civil relatou a indignação da presidente e atacou a publicação do que seria, segundo ele, resultado de um suposto depoimento dado sob segredo de justiça. Se ela deveria estar protegida por sigilo, eu estou entendendo que a delação perdeu o seu valor e virou o que tem virado muitas vezes, a execração pública para depois alguém provar que algo está diferente. A primeira tarefa de José Eduardo Cardoso, agora como advogado-geral da União, foi rebater a suposta delação do ex-amigo pessoal e companheiro de partido Delcídio do Amaral. Por mais de 1h30, o ex-ministro da Justiça desqualificou as acusações do senador. Para ele, mera retaliação sem qualquer credibilidade. Há um conjunto de mentiras que não param de pé. Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral, após ter envolvido o ministro do Supremo Tribunal Federal e depois dito que não tinha feito? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral, se fez essa delação, escondendo a delação para não ser cassado? No final da tarde, o senador Delcídio divulgou nota conjunta com seu advogado em que não confirma o conteúdo da reportagem de Isto É, nem a autenticidade dos documentos divulgados, mas também não nega que tenha havido delação premiada. A presidente Dilma, por meio de nota, reiterou o respeito à Constituição e repudiou vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais, segundo ela, utilizados como arma política. Ao entrar para o primeiro compromisso público do dia, Dilma já sabia do teor da publicação. Seu discurso foi interpretado como uma resposta indireta ao episódio. A presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública, sem acusação formal, e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos. E você vai acompanhar todos os detalhes e informações deste momento importante do Brasil com mais esta etapa da Operação Lava Jato. Vamos agora ao vivo até São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, falar com a repórter Tainá Falcão, que está em frente ao prédio onde o ex-presidente Lula mora. Tainá, bom dia. Terminou aí aquela confusão que estava generalizada, causando tumulto, ou ela ainda continua? Oi, César, bom dia a você e a todos os telespectadores. Continua o tumulto aqui em frente ao edifício do ex-presidente Lula. São dois grupos, um de opositores ao ex-presidente e ao PT e outro de apoiadores ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. Eles já entraram em conflito várias vezes aqui, desde o início da manhã, e nesta última vez a gente flagrou, inclusive, a participação da Polícia Militar, que foi chamada para conter esses manifestantes, precisou usar de força. Um deles foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça. Você vê que foi colocado aqui um cordão de isolamento para distanciar os dois grupos. De um lado aqui os opositores e do meu lado esquerdo aqui os apoiadores, que inclusive trouxeram uma faixa sobre o presidente Lula, prestando aqui uma homenagem, apoio ao ex-presidente. A gente vê também, César, em frente ao condomínio do ex-presidente Lula, carros da Polícia Federal. São 4 viaturas, 2 caracterizadas e 2 descaracterizadas. A gente tem a informação de que estava aqui cedo, que chegaram cedo aqui, viaturas da Polícia Federal e que saíram escoltando o presidente Lula, que teria saído num carro particular. Ainda não se sabe exatamente para onde o ex-presidente Lula teria ido, se ele foi prestar o tal depoimento da condução coercitiva no aeroporto de Congonhas, em uma sala da Polícia Federal, ou se ele foi prestar depoimento em um hotel. Chegou-se a levar em consideração que o presidente Lula viajaria para Curitiba, mas essa hipótese já foi descartada. Além do presidente Lula, deve prestar depoimento também à polícia o presidente do Instituto Lula, que fica localizado ao Instituto na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. O presidente se chama Paulo Okamoto. Ainda não se sabe se os filhos do ex-presidente Lula, o Luiz Cláudio, que também mora nesse mesmo prédio, aqui em São Bernardo do Campo, e o chamado Lulinha,
Cunha, o Fábio Luiz vão prestar depoimento. A gente segue acompanhando o caso. Mais informações eu volto aqui com vocês. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Tainá. Eu peço que você permaneça aí, porque poderemos voltar a qualquer momento trazendo atualizações sobre tudo o que está acontecendo. E olha, essa fase da Operação Lava Jato cumpre 44 mandados. Nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Elaine Cortez, que está em frente à sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ô Elaine, o que se esperava, não é que esse depoimento do presidente Lula, o ex-presidente Lula, fosse feito na sede da Polícia Federal, mas ele está acontecendo ou não, me parece, no aeroporto de Congonhas. É isso? Bom dia para você. Bom dia, César. Bom dia a todos. Exatamente. A expectativa era essa, por isso a rua foi fechada, ainda sem previsão de desbloqueio. Prédio fechado para serviços, uma fila imensa aqui na frente, muitos manifestantes, assim como no aeroporto de Congonhas. Muita gente por lá. O carro descaracterizado teria chegado ao aeroporto por volta das 8h40 da manhã. 10 minutos depois teria começado o depoimento do ex-presidente Lula. Ele estaria sendo ouvido pelo delegado da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, e também pelo procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa. Desses 44 mandados judiciais, 33 são de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor, independentemente da vontade. Desses, 18 mandados de busca e apreensão acontecem em São Paulo e 6 de condução coercitiva. Já se sabe que entre essas conduções coercitivas estão 4 funcionários responsáveis pelo transporte e armazenamento de pertences do ex-presidente Lula, além do então presidente do Instituto Lula também. Muita movimentação aqui na frente, plantão da imprensa. Nós sabemos que o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, foi reabastecido recentemente, há poucos minutos. Então, a qualquer momento, novas informações sobre esse momento histórico, César. Obrigado, Elaine. Nós vamos continuar a postos com todos os nossos repórteres, com toda a nossa equipe de jornalismo, trazendo as últimas atualizações para você a qualquer momento e sempre ao vivo, com esta sexta-feira agitada e movimentada em todo o país, com mais essa etapa da Operação Lava Jato. E os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de São Paulo, capital, São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André, no ABC Paulista, em Atibaia, na região metropolitana, Guarujá, no litoral e Manduri, no interior paulista. Vamos agora saber como é que está a situação em Brasília, com o repórter Alessandro Saturno. Como é que essa operação da Polícia Federal repercute no centro político do país? Ô, Alessandro, bom dia para você. Está causando um terremoto, um tsunami em Brasília. Como é que está a situação na capital federal? Olá, César. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, digamos que sim, viu, César, um terremoto. Só que é o seguinte, desde cedo o presidente Dilma acordou tranquila, 6 da manhã, pedalou até às 7. Na residência oficial não recebeu nenhuma visita e logo depois veio para o Palácio do Planalto, que está aqui atrás da gente. Ela veio para cá juntamente com o braço direito dela, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Eles estariam no mesmo andar, justamente já acertando aí o discurso para poder dar uma resposta a essa 24ª fase da Operação Lava Jato. No Congresso Nacional, digamos que aí sim, lá está tendo um tsunami misturado com um terremoto, tudo que você pensar. As lideranças aos poucos estão falando já sobre essa operação. E nós temos aqui, estamos recebendo a todo instante falas dos parlamentares e também das lideranças. Olha só, o líder do PSDB na Câmara, ele disse o seguinte, que a operação comprova que o governo não tem mais legitimidade nem credibilidade e que esse seria um momento de transição. O líder do PT na Câmara disse que essa Operação Lava Jato é uma operação articulada com a oposição justamente para tirar a credibilidade do ex-presidente Lula. E nós temos também o líder da oposição no Senado, o senador José Agripino Maia, que ele disse que está acontecendo aí, produz na sociedade um misto de tristeza e confiança no futuro e que agora estaríamos chegando perto do fim de toda essa história. Diante da delação premiada, do vazamento dessa suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral e mais essa fase da Operação Lava Jato, a ordem do governo ontem foi o seguinte, que os deputados aliados saíssem na defesa do governo e desclassificassem tudo que foi dito ali na delação que a Cristina mostrou na reportagem. Em contrapartida,
Toda essa história, César, está aí dando um fôlego a mais para a oposição entrar com mais um pedido de impeachment contra a presidente Dilma. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Saturno. Eu peço também que você continue de plantão, porque poderemos voltar a qualquer momento trazendo novas informações direto da capital federal de Brasília. E o Instituto Lula acaba de divulgar nota sobre a operação da Polícia Federal e afirmou que a ação foi arbitrária, ilegal e injustificável. Abre aspas, a violência praticada hoje contra o ex-presidente Lula e sua família, contra o Instituto Lula, a ex-deputada Clara Ant e outros cidadãos ligados ao ex-presidente é uma agressão ao Estado de Direito que atinge toda a sociedade brasileira. A ação da chamada Força-Tarefa da Lava Jato é arbitrária, ilegal e injustificável, além de constituir grave afronta ao Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. E aqui no estúdio, nós recebemos agora o cientista político Pedro Fassoni, que vai nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo hoje no país e as consequências de fato daqui para frente. Pedro, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Como é que você caracteriza essa operação da Lava Jato e esse depoimento, não é? Por enquanto, um depoimento à força do ex-presidente Lula. Ainda é muito prematuro para fazer um diagnóstico. O teor desse depoimento do Lula não foi divulgado ainda, não foi feita a entrevista coletiva com os delegados da Polícia Federal responsáveis por esse caso, né? Então, até agora, o que tem sido utilizado, tanto pelo governo como pela oposição, tanto por aqueles que são contra o governo, como por aqueles que são favoráveis, é justamente utilizar essa espetacularização do episódio para defendê-lo ou acusá-lo, né? Nós sabemos que o Lula não é réu em processo, ele sequer foi indiciado, não existe uma acusação formal contra ele, né? Então, tudo vai depender justamente do resultado desse depoimento que ele está prestando hoje. Se será realmente apurado isso aí, constatado alguma ilegalidade na vida, no patrimônio do ex-presidente. E outros depoimentos estarão sendo colhidos paralelamente, não é Exato, isso? simultaneamente. Para que eles possam ser confrontados, Exato, não é isso? Então, quer dizer, o governo, de qualquer maneira, está numa situação um pouco complicada, né? Já que esse episódio de hoje agrava a situação de ontem, né? De um suposto acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que teria envolvido a presidente Dilma Rousseff, né? Mas, enfim, o próprio Delcídio do Amaral negou isso daí. O Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, também disse que não há nenhuma homologação de acordo de delação premiada, então ainda é muito prematuro, né? A gente sabe que a poeira foi levantada, é importante a gente fazer uma análise um pouco mais objetiva, equilibrada, assim que as coisas se acalmarem um pouco mais. Ok, Pedro, eu peço a gentileza que você continue conosco, porque nossos repórteres estão de plantão e nós vamos trazer novas informações e eu peço que você continue para que nós possamos continuar esclarecendo para o telespectador do Brasil e do mundo, através da Record Internacional, todo essa expectativa que vive o Brasil nesta manhã de sexta-feira. Aliás, a qualquer momento nós traremos informações da coletiva que está acontecendo neste momento em Brasília, ou melhor, em Curitiba, na Polícia Federal de Curitiba, sede da Lava Jato. Nós vamos trazer mais informações para você a qualquer momento. Vamos continuar com o jornalismo e olha, nós mostramos aqui no Hoje em Dia para você uma reportagem de que uma quadrilha estava utilizando drones, aqueles equipamentos não tripulados, para filmar, né, para gravar imagens de mansões em um condomínio aqui na Grande São Paulo. E agora você vai acompanhar imagens inéditas de como os criminosos escolhiam os alvos. Até agora, 22 vítimas já procuraram a polícia. Acompanhe. Agora vai dar para ver. Um descuido dos bandidos e a confirmação do crime. Inclusive é a mesma roupa que pegamos ele no dia. Mesma roupa, né? As imagens exclusivas revelam o plano do que seria o último ataque da quadrilha de assaltantes de condomínios de luxo na Grande São Paulo. Com um drone, os bandidos presos numa mega operação policial na última quarta-feira em Mogi das Cruzes conseguiam gravar as mansões das vítimas do alto, sem levantar suspeitas. Além disso, o equipamento servia para traçar as rotas de fuga pela mata. Nós vamos observar aqui que a casa que eles estavam escolhendo é essa casa aqui do canto. Uma casa luxuosa, com piscina,
E é assim que eles conseguiam identificar a casa de grande porte. Os criminosos tiveram muito azar. 10 dias antes do último assalto, quando as imagens foram gravadas, um problema técnico derrubou o drone, que acabou caindo no quintal de uma das mansões. A moradora nem imaginava que o equipamento, encontrado por acaso dentro de casa, se tornaria uma prova fundamental para a polícia. Até então ela não imaginava que era da quadrilha, porque logo depois de alguns dias ela passou a perguntar se seria de algum morador e ninguém se identificou como proprietário, então ela guardou na casa dela. Durante a perícia, os policiais perceberam detalhes que entregariam a quadrilha toda. Repare que numa das tentativas de gravação, os bandidos bobeiam e deixam aparecer a placa do carro. Nesta outra imagem, o drone filma a roupa dos bandidos. A tecnologia usada pelos assaltantes surpreendeu os policiais, que têm outra certeza. O drone estava pronto para ser usado em um ataque ainda mais ousado. Já estava na programação dessa quadrilha praticar um roubo a banco na capital e seria utilizado o drone porque eles iriam fazer todo o planejamento de fuga antes do roubo. Você que nos acompanha sabe que hoje em dia tem mostrado aqui o drama de muitas famílias que vivem em área de risco. E você vai ver agora que nesta manhã de sexta-feira no Rio de Janeiro, uma casa desabou e a mãe e o filho de 6 anos morreram. Essas imagens feitas pelo nosso helicóptero mostram que nenhuma parede ficou de pé. Segundo a Defesa Civil, a estrutura veio abaixo no meio da madrugada. 3 pessoas estavam na casa na hora do acidente. O pai da criança foi o único a sobreviver. 3 imóveis vizinhos foram interditados devido aos riscos de desmoronamento. E agora nós vamos ao vivo até Curitiba, onde acontece a entrevista coletiva da Polícia Federal. Vamos ver e ouvir o que está acontecendo em Curitiba. Que foram feitas e que poderiam, por exemplo, não ter sido realizadas, se há, nesse sentido, indícios de que esse recebimento não teve como contrapartida serviços prestados de fato. E a segunda pergunta, eu insisto na condução coercitiva. Os motivos que levaram a essas conduções, vocês falaram em segurança, né? E a gente percebe hoje nas ruas de várias cidades brasileiras, especialmente São Paulo, e aqui em Curitiba também já começa uma certa mobilização, manifestações tomando ruas, tanto de um lado quanto do outro. De que maneira que isso resolve ou aumenta, pelo menos, a segurança do ex-presidente? Por último, se existiram pedidos de mandados de prisão ou só de condução coercitiva, e no caso de prisão, se eles por acaso foram negados pelo juízo. O Brasil está polarizado nesta questão e há muito maniqueísmo entre supostamente pró-governo, pró-partido e os contrários. Não há nenhum maniqueísmo que oriente a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público ou da Receita que não seja o ilegal versus o legal. Esta é a única consideração que o Ministério Público e as outras instituições fazem. Quanto à evidente polarização nas ruas, ela era previsível, mesmo porque nós tínhamos indícios de que pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores estavam preparando esse tipo de manifestação se houvesse qualquer ato das investigações contra o senhor Luiz Inácio. Neste momento, prevaleceu a tese de que é necessário ouvi-lo, não cabe a nenhuma pessoa dizer qual é a autoridade legítima para ouvir. O Ministério Público Federal tem uma investigação, necessitava, junto com a Polícia Federal, ouvir o ex-presidente, e então a consideração neste caso foi diminuir os riscos pessoais, tanto às equipes quanto ao próprio ex-presidente. Essa é a questão. Não havia como não fazer a oitiva do presidente, e ficou evidente que se nós tivéssemos marcado uma oitiva com antecedência, somente iríamos
ter um risco muito maior de problemas de segurança. Então, essa é a questão relativa às condições coercitivas. No caso dos indícios, eu lhe disse que as vantagens exigidas pelo crime de corrupção não precisam ser dinheiro. Qualquer vantagem, como obras, benefícios de qualquer espécie realizados, devem ser investigados. Entretanto, eu quero lembrar que 20 milhões foram pagos para o Instituto Lula, ou melhor, doados ao Instituto Lula pelas 5 maiores empreiteiras. Isto é um valor significativo. É claro, doações podem ser realizadas por diversos motivos, mas nós precisamos analisar claramente se isso tem alguma vinculação com as obras fraudadas com a Petrobras e outros órgãos. Em relação ao aumento patrimonial, isso é uma questão mais da Receita, mas nós verificamos também que o Instituto Lula, um instituto que tem benefícios fiscais, pagou, por exemplo, a G4, que pertence a um filho do ex-presidente, mais de R$1 milhão em serviços que nós precisamos investigar se foram realmente realizados, porque se não foram realizados, pode caracterizar um benefício aos filhos do ex-presidente. Procurador, faltou só das prisões, se houve pedido de prisões. Vocês, quando o doutor Moro liberar os autos, vocês vão verificar que houve pedidos de prisão, outras conduções coercitivas, e houve também por parte do juiz a decisão contrária. Isso vai ser revelado tão logo ele libere os autos. Nós vamos esperar que, assim que ele liberar os autos, nós vamos ter essa informação. Basicamente, sim. Dr. Carlos Douglas, da TV Band e Band News TV, queria saber o seguinte: nas informações que foram divulgadas hoje pela própria assessoria do MPF, diz que o ex-presidente Lula foi um dos principais beneficiários dos delitos, teve atuação relevante nas indicações, na atividade criminosa. Na época em que o José Dirceu foi preso, ele foi apontado como líder do esquema de corrupção. Como na lógica a gente vê que o Lula está acima dele no governo e nas posições, hoje a gente pode dizer que essa posição mudou e Lula pode também ser apontado como líder do esquema de corrupção? As investigações são exatamente no sentido de comprovar ou não a participação do ex-presidente nas decisões de beneficiamento dos partidos políticos da base aliada. Nesse aspecto, as investigações já vêm acumulando evidências que o principal beneficiário disso era o governo do PT, cujo titular foi o ex-presidente. Então, fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente da atual presidenta. Entretanto, nós estamos investigando também hoje vantagens indevidas pagas ao ex-presidente. Isto é um outro aspecto do crime de corrupção, fora o crime de lavagem de dinheiro. Não há nenhuma conclusão neste momento, mas os indicativos eram suficientes para deflagrar a 24ª fase. Bom dia, doutor Carlos. Dulcinea Novaes, da RPC, afiliado da Rede Globo. Além do Lula, que está sendo ouvido, a dona Marisa e o filho também são alvos dessas investigações? A primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor disse que havia pedido de prisões. Um desses pedidos seria para o ex-presidente? Em relação aos nomes, atualmente, quem foi conduzido, aonde, eu vou deixar por um momento posterior. Eu acredito que a conveniência, neste caso, seja da Polícia Federal, porque eu não sei o estágio atual das conduções e das diligências ainda em andamento. Não houve pedido de prisão do ex-presidente Lula ou da senhora Marisa Letícia. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor Igor.
A dona Marisa também está no alvo dessas investigações, doutor Igor. E a outra pergunta é, o senhor poderia listar as 11 pessoas que teriam contra elas os mandados de conduções coercitivas? Ela é investigada na medida em que ela tem relacionamento com todos esses, enfim, imóveis e vários fatos que são investigados aqui. Quanto aos nomes, eu vou pedir para aguardar mais um pouco, porque as conduções foram efetivadas, as pessoas estão sendo... Você está acompanhando a entrevista coletiva que acontece neste momento em Curitiba, na sede da Polícia Federal do Paraná, com as pessoas dando as justificativas para mais esta etapa da Operação Lava Jato. Aliás, esta etapa, a 24ª etapa da Operação Lava Jato, é destaque em todo o mundo através da imprensa internacional. Quero lembrar para você que toda a nossa equipe de repórteres continua a postos. Nós vamos continuar atualizando e trazendo novidades sobre este caso nesta manhã de sexta-feira. Vamos continuar acompanhando a coletiva. E a pergunta para o doutor Carlos, o senhor comentou em 20 milhões só em doação para o Instituto. É possível fazer uma estimativa, somando o Instituto, essas palestras, de quanto seria o enriquecimento do ex-presidente? Essas palestras, de quanto seria o enriquecimento do ex-presidente? Nós estamos tentando restabelecer esse problema que está acontecendo com o áudio na sede da Polícia Federal em Curitiba. Estamos tentando resolver esse problema. Esse não é um problema nosso, é um problema que acontece lá na Polícia Federal de Curitiba, para tentarmos restabelecer o contato. E assim que isso acontecer, nós voltaremos trazendo mais informações para você com relação a essa coletiva que acontece neste momento em Curitiba. Será cremado hoje à tarde, no Rio de Janeiro, o corpo do jovem Rian, neto do inesquecível e saudoso Chico Anísio. O laudo que vai concluir as causas da morte só deve ficar pronto em 30 dias, mas a suspeita mais forte é de afogamento. De helicóptero, os bombeiros localizaram o corpo. Ele estava numa praia no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Quissamã, a 230 quilômetros da capital. No domingo, os pertences de Rian Brito foram achados na região. As buscas se intensificaram nos últimos dias, com a mobilização de dezenas de homens. A mãe dele, Brita Brasil, acompanhou o trabalho de perto. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros confirmou que o corpo encontrado é do neto de Chico Anísio. A identificação foi feita pelas impressões digitais e por um cordão, uma pulseira e uma bermuda usados pelo rapaz. Rian desapareceu na semana passada. Ele saiu de casa à tarde para fazer aulas de direção na autoescola perto de casa, mas não apareceu. A família acionou a polícia no mesmo dia. Esta gravação de um circuito de segurança num shopping em São Conrado, zona sul do Rio, é a última imagem de Rian. Ele havia feito um saque num caixa eletrônico e pouco depois embarcou num táxi. Segundo os peritos do Instituto Médico Legal, Rian Brito morreu afogado. Agora a polícia tenta descobrir os motivos do desaparecimento e o que teria levado o músico ao norte do estado. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Rian. O tio, Bruno Mazeu, também se manifestou. O neto de Chico Anísio tinha 25 anos, era músico e tocava numa banda. Os nossos sentimentos ao Anísio Neto e a toda a família. Realmente, tomara que tudo seja esclarecido, porque já é uma perda irreparável, né, de um filho, mas sem saber o motivo também fica mais difícil ainda. Um dos condenados pelo sequestro e morte da modelo Elisa Samúdio pode ir para o regime semiaberto. Luiz Henrique Ferreira Romão, mais conhecido como Macarrão, foi condenado a 15 anos em 2012. Ele pode ter a pena reduzida em 1 ano e 2 meses porque ele estuda e trabalha na prisão. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para conseguir o benefício, Macarrão ainda vai passar por uma comissão de profissionais que vai analisar o comportamento dele na cadeia. O laudo deve sair em 30 dias. Caso consiga o benefício, ele passa para o regime semiaberto. Isso significa que ele vai poder trabalhar e estudar fora do sistema prisional, mas terá que retornar todos os dias para dormir na cadeia.
A modelo Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e o corpo dela nunca foi localizado. Uma mãe deixa uma filha pequena sozinha em casa e sai para malhar em uma academia. A criança foi resgatada por policiais civis e a mulher foi presa. O vídeo foi feito pela polícia no momento em que a menina de 5 anos é encontrada sozinha na casa. A mãe da criança, Esther Ferreira dos Santos, de 45 anos, foi presa e conduzida para a seccional do Guamá. Ela não quis gravar entrevista, mas disse à polícia que costumava deixar a filha em casa para ir à academia. Há cerca de uma semana, a mulher teria ameaçado atear fogo no marido durante uma briga. Por isso, uma equipe de policiais civis e assistentes sociais foram à casa da família e lá encontraram a menina sozinha. Ela foi autuada, em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e é afiançável. A mulher pagou fiança de um salário mínimo e foi liberada. O importante não é só a questão da fiança em si, é ela ter a noção do risco, que eu acho que isso ficou bem claro para ela, da possibilidade de qualquer mal que poderia ter acontecido com essa criança. Confusão em uma estação de metrô. Os seguranças tentaram tirar um casal à força do vagão. Segundo testemunhas, o casal tinha acabado de entrar em um dos vagões do metrô de Brasília pedalando as bicicletas na plataforma, o que é proibido. A ação dos dois agentes gerou indignação entre os usuários. O metrô informou que o casal foi encaminhado para a delegacia e vai responder por desacato, desobediência, resistência e agressão. E nem mesmo o forte temporal que atingiu a capital paulista foi capaz de impedir a ação de torcedores vândalos nos arredores do estádio do Palmeiras. No local acontecia uma partida entre o Palestra e o time argentino Rosário Central pela Taça Libertadores da América. As ruas estavam lotadas de palmeirenses e argentinos do Rosário Central. Antes do jogo começar, o clima era de festa. Nem mesmo a chuva que caiu na cidade de São Paulo atrapalhou os planos dos torcedores. O jeito foi se abrigar em bares e onde dava mesmo. Mas teve gente que encarou a chuva para entrar no estádio. Mas nem tudo foi alegria. Torcedores argentinos cercaram o carrinho de uma ambulante. Sem que ela percebesse, teve o celular roubado. Fez uma arrastão, aí aproveitaram, meteram a mão e pegaram. Só não pegaram a minha pochete porque eu botei a mão. O carro de um cinegrafista amador teve a porta danificada e o interior do veículo destruído por criminosos. O rádio e pertences foram levados. E agora vamos voltar à sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, com os procuradores da Polícia Federal. Mas eu queria saber também, no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, qual é o foco da investigação relacionado aos filhos de Lula? No âmbito da polícia, o foco é o presidente Lula e as duas empresas, a empresa de palestras e o Instituto Lula. Não, especificamente eles não. Como eu disse, há indícios de que valores do Instituto Lula beneficiaram empresas dos filhos. Como nós não vemos nenhuma motivação econômica na contratação por parte do Instituto Lula de empresas dos familiares do ex-presidente, nós estamos investigando se esses valores correspondem a serviços prestados ou não. Se não corresponderem, certamente é um benefício aos familiares. Tudo isso ainda em fase de investigação. Doutor Igor, é Adriana do G1. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais como que o ex-presidente reagiu ao cumprimento do mandado, se ele agiu de maneira tranquila ou de modo diferente, e se o senhor poderia detalhar um pouquinho mais o conteúdo desse depoimento. E mais uma coisinha, depois de Congonhas ele foi levado para onde? Ainda está acontecendo o depoimento, não tenho conhecimento do que foi tratado, desde cedo está sendo ouvido, são muitas questões que ele precisa esclarecer
Não teve nenhum problema, ele tem ainda a segurança que é dispensada a ele por ser ex-presidente, né, vinculada ao GSI. A segurança também não opôs nenhum problema, na casa ele recebeu tranquilamente e ele não acompanhou a busca, né? Ele, justamente por essas questões de segurança, nós achamos melhor dividir as equipes, que ele fosse tirado de imediato para Congonhas. Mas tranquilo, sem nenhum tipo de oposição, não. Só, Cineia, deixa eu só esclarecer. O que eu quero dizer, existe na polícia um inquérito para o Instituto Lula e um para a empresa de palestras. Obviamente, dentro desses inquéritos, essas questões dos repasses são investigadas. Isso. Doutor Carlos, um favor, uma questão que não ficou clara para a gente. Desse valor que está sendo investigado contra o presidente, qual seria o total entre doações e palestras? R$20 milhões aproximadamente em doações e mais aproximadamente 10 milhões em palestras. Kelly, da Gazeta do Povo. Eu queria saber há quanto tempo o ex-presidente já é investigado na Operação Lava Jato até que fosse deflagrada a operação de hoje. Nós investigamos fatos. Os fatos envolvendo o ex-presidente são de conhecimento há algum tempo. Aliás, me parece que boa parte deles são notícias até antigas de reportagens. Não nos cabe, nesse momento, fazer nenhuma consideração de quanto tempo nós estamos investigando. Agora, realmente, há muito pouco fato novo que não seja do conhecimento da imprensa e tenha sido divulgado nos últimos meses. Juliana, Folha de São Paulo. Queria perguntar para o Dr. Carlos Fernando. A nota do Ministério Público é bastante dura em relação a como o Lula teria esse envolvimento. Por que o Ministério Público não pediu a prisão? Foi feito só o mandado de condução coercitiva. E queria saber do Dr. Igor mais detalhes sobre ouvir exatamente em Congonhas, que é um lugar que parece tumultuado, muita gente circulando. Não sei se porque é perto de São Bernardo, então pensou-se nisso. Só explicar melhor o porquê não em outra delegacia, já que a superintendência de São Paulo seria complicada, enfim. Em relação a pedir a prisão ou não, nós temos que verificar os pressupostos. Nós entendemos que não se caracterizavam os pressupostos. Nós temos indicativos fortes de recebimentos que são, por ele, justificados como doações, como palestras, ou como presentes, favores, ou até mesmo negando o benefício em relação a obras no sítio e no triplex. Então, neste momento, as investigações ainda não são conclusivas a ponto de pedir a prisão do senhor Luiz Inácio. Então, nesse aspecto, o entendimento foi que ele deveria prestar um depoimento esclarecendo esses fatos e, por segurança dele, nós deveríamos fazer a condução coercitiva, apenas isso. Dentre as várias opções que a equipe que ficou responsável pela segurança analisou, Congonhas era o mais viável naquele momento. Não está sendo feita na sala de Congonhas, que é aquela sala de atendimento próximo ali do saguão, está nascendo numa área bem mais reservada. Agora, era esperado a movimentação em qualquer lugar que fosse, porque assim, além deles, estão acompanhando os seus advogados e a equipe de segurança do presidente. Durante o tempo todo estão com eles. Então, rapidamente, o local onde está sendo realizado depoimento vazou e aí, naturalmente, foi juntando simpatizantes e pessoas contrárias. Né? A presidente Dilma Rousseff conversou agora de manhã com pelo menos 5 integrantes do primeiro escalão do governo para avaliar a ação da Polícia Federal que investiga o ex-presidente Lula. Ela conversou com os ministros da Casa Civil, Jacques Wagner, da Justiça, Wellington Lima e Silva, e da Comunicação Social, Edinho Silva. Também estavam na reunião José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, e Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo. Não foi divulgado até o momento o teor da conversa. Vamos continuar ouvindo e acompanhando a coletiva na sede da Polícia Federal em Curitiba. A
senhora Marisa Letícia, não existe condução coercitiva determinada pelo juiz. Denise, ao vivo para a Rádio Band News FM. Qual das fases anteriores foi a que mais contribuiu para a deflagração dessa fase? Vocês falaram que já acumularam informações ao longo das 23 fases anteriores. Se teve alguma que foi mais estratégica e emblemática para desencadear essa? E se há qualquer indício de envolvimento de contas no exterior ou empresas offshore na movimentação financeira do ex-presidente Lula? As investigações foram se acumulando nos últimos meses. Não há nenhuma das fases anteriores que tenha uma maior relevância nesse atual momento. E não há indicativos de qualquer movimentação do senhor Luiz Inácio ou família no exterior neste momento sob análise. Uma questão, a informação de que o vazamento da informação da quebra de sigilo do ex-presidente, ele inclusive comentou isso num discurso no final de semana. Vocês podiam detalhar melhor como é que pode ter acontecido esse vazamento? E uma segunda questão, no caso das obras feitas no sítio de Atibaia, existe um indicativo que elas começaram em 2010, quando o Lula ainda estava no Palácio do Planalto. Isso tem alguma implicação nessa investigação? O fato dele ter recebido aparentemente um benefício quando ainda era presidente? Em relação a essa última parte da pergunta, é apenas um fato. Implicação técnico-jurídica não há nenhuma em relação à competência. Ela indica que favores podem ainda ter começado ainda durante a presidência, mas não é uma conclusão ainda. Em relação a vazamentos, eu não vou, neste momento, confirmar que aqueles dados informados por blogs ligados ao Partido dos Trabalhadores seja verdadeiro. Entretanto, eu posso dizer que não existe nenhum benefício às investigações em vazamentos desse tipo. Esse vazamento pode ter sido a origem do que nós comprovamos hoje de destruição de provas e ocultamento de documentos. Então, neste momento, nós vamos apurar todos os vazamentos e tentar identificar os responsáveis. Nós temos indicativos disso, mas vamos esperar o relatório final da Polícia Federal sobre a operação de hoje. Murilo Salviano, da Globo News novamente. Eu queria me aprofundar sobre os indícios contra o ex-presidente Lula. Paralelo à Lava Jato, a gente tem aí a Operação Zelotes, que apura uma suspeita aí de compra, de venda de medidas provisórias. Eu quero saber se essa investigação que vocês estão fazendo também indicam aí essa possibilidade de venda de medidas provisórias ou costuras de projetos de lei. O que envolve o Congresso Nacional e essa costura política em Brasília? Nós temos mantido contato com a Operação Zelotes, mas como eu já disse, toda a operação é compartimentada. Quanto menos pessoas souberem, melhor para a segurança da operação. Então, não há nenhuma ligação da operação de hoje com a Operação Zelotes. Mas, entretanto, quando nós verificamos uma sistemática de compra de apoio político-partidário através de obras públicas, nós também podemos entender possível de investigação outros atos do governo, não somente as obras. Então, é claro que isso não é material da Operação Lava Jato e toda a evidência que nós encontrarmos, nós encaminharemos ao juízo competente. Malu Maza, da RPC. Doutor, no ano passado ainda, a Polícia Federal apresentou uma perícia da empreiteira Camargo Correia, em que a Lius aparecia como recebedora de pagamentos que seriam a título de bônus eleitorais. Eu queria saber se no decorrer das investigações vocês já identificaram o que seriam esses bônus eleitorais e se eles têm a ver com campanhas políticas.
Não posso responder essa pergunta porque eu não lembro exatamente deste relatório. Eu sei que a empresa Camargo Correia, que tem obrigação decorrente de acordo de leniência firmado com o Ministério Federal, deve esclarecer os objetos das palestras. Eu sei que há pagamentos ditos de palestras dadas pelo ex-presidente. Nós estamos investigando se essas palestras efetivamente aconteceram e se elas não têm alguma ligação, por exemplo, com exploração de contratos e interesses de empresas no exterior. Bom dia, Thaís, da Record News, estamos ao vivo. Com relação aos mandados de busca e apreensão, aconteceram buscas na casa do ex-presidente? Se aconteceu, o que foi apreendido, se já dá para adiantar para a gente, e aonde mais aconteceram essas buscas? Ainda não acabou, acabei de receber a informação que vai mais uma hora e meia para terminar as buscas lá. São 33 buscas, incluindo empresas e residências, nas residências dos filhos do ex-presidente, Instituto Lula, a sede da LIUS, sede da OAS em Salvador, e outras residências de outros investigados que vocês vão ter acesso na sequência aí quem são. Tiago, do Globo. E toda essa movimentação da Operação Lava Jato nesta manhã de sexta-feira começa a refletir no mercado financeiro. Informação que acaba de chegar: a Bolsa de Valores de São Paulo disparou na primeira hora de negociação das ações e sobe neste momento quase 6%. O dólar tem expressiva queda de mais de 2,2% e vale R$ 3,71. A Petrobras, as ações da Petrobras abriram agora com alta de 18%. Vamos continuar com a coletiva da Polícia Federal em Curitiba. Da empresa Petrobras e de outros casos envolvendo outras empresas ou órgãos estatais, e verificando se este aparelhamento da Petrobras deu-se por orientação do governo. Nós sabemos que José Dirceu estava realmente aparelhando a Petrobras para desvios de recursos. Nós vamos verificar agora se esses desvios de recursos eram de conhecimento do ex-presidente. Em relação aos valores do sítio, ainda estamos em investigação sobre a origem desses valores. É uma das conduções coercitivas. Creio que nesse momento eu prefiro aguardar o encerramento de todas as conduções ou então que o Dr. Sérgio Moro levante o sigilo dos documentos. Marcos Souza, TV Record novamente. Na verdade, só para ficar claro, doutor Carlos, qual que é a participação do filho do Lula? Eu sei que o senhor já falou, mas só para esclarecer mais, diretamente, ele é investigado pelo quê? O filho do Lula e os sócios das empresas? Como eu disse, duas empresas ligadas a familiares do Lula receberam valores do Instituto Lula. Como o Instituto Lula recebe valores das 5 maiores empreiteiras, nós estamos verificando se isso não é apenas uma triangulação de um benefício final da família do senhor Luiz Inácio. E a participação do Paulo Camoto, diretamente é qual? O senhor Paulo Camoto é o principal braço de apoio do ex-presidente, responsável pelo Instituto Lula. Então, portanto, se nós estamos investigando o Instituto, nós devemos ouvi-lo também. Para o doutor Igor agora, doutor, parece que o Okamoto estaria num sítio em Atibaia também, vocês localizaram ele lá, essa informação procede? Condução coercitiva do Okamoto, não? Só... A ação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato repercute no noticiário internacional. O site do jornal britânico The Guardian estampa na capa a foto de Lula e diz que a polícia cumpre ordem judicial relacionada à suposta corrupção na Petrobras. Na França, o Le Monde diz que o presidente depõe a polícia em caso de corrupção.
A operação da Polícia Federal é manchete também da edição espanhola do portal do El País. A emissora britânica BBC também publicou notícia urgente na página em inglês sobre o tema. Nós vamos continuar mostrando para você a coletiva da Polícia Federal em Curitiba, mas antes disso, a Elaine Cortez tem todas as atualizações direto e ao vivo da Polícia Federal em São Paulo. É com você, Elaine. César, a última viatura que entrou aqui na sede da Polícia Federal trazia, entre outras pessoas que ainda não foram identificadas, José de Filipe, o ex-tesoureiro de Lula e da Dilma, um dos nomes também investigados pela Operação Lava Jato nessa 24ª fase. Nós sabemos que essa operação acontece em 13 estados e já chegaram aqui alguns computadores também. Eles foram trazidos há poucos minutos. Nós sabemos que a Justiça já autorizou um pente fino nos computadores do Instituto Lula. Os mandados de busca e apreensão estão sendo feitos também na casa do ex-presidente Lula, no sítio frequentado por ele em Atibaia e nas empresas dos filhos de Lula. Essa investigação começou em março de 2014, envolve um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Dos 44 mandados judiciais, 33 de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva, 18 de busca e apreensão acontecem em São Paulo e entre esses mandados há também uma informação extraoficial de que deve ser aberto daqui pouco tempo um container, que inclusive será trazido aqui para a sede da Polícia Federal. A movimentação é intensa por aqui, vários carros descaracterizados também já entraram e a qualquer momento nós voltamos com outras informações. Obrigado, Elaine. Toda a nossa equipe de repórteres continua de plantão e nós vamos informar todos os detalhes para você. Voltamos agora à sede da Polícia Federal em Curitiba com a coletiva de imprensa. Quando analisarmos definitivamente a propriedade do sítio de Atibaia. Claro, esses são indicativos de que esse sítio era usado, e mais do que usado simplesmente como um favor, era usado como propriedade e posse do ex-presidente. Entretanto, não haverá com certeza documentos atestando a propriedade do ex-presidente. O que nós temos que trabalhar são com provas e indícios, inclusive nesse caso os pedalinhos. Está sendo ouvido desde as 8 da manhã e está respondendo as perguntas na medida que são feitas. São muitas perguntas, são muitos fatos a serem esclarecidos que se espera ouvir a versão dele, então ainda vai demorar bastante. Tá, tranquilo, sem nenhum tipo de reação mais acirrada, nada não. Tabata, Rádio CBN novamente. Eu queria saber do Dr. Carlos se foi feito algum pedido de prisão contra algum dos filhos do ex-presidente Lula. Vamos esperar o levantamento dos documentos por parte do Dr. Sérgio Moro em relação a todas as pessoas envolvidas, porque eu quero evitar ao máximo o acirramento da situação e, principalmente, eu quero evitar problemas com segurança. Kelly, da Gazeta do Povo. Doutor Igor, o senhor comentou que havia uma confusão ali no aeroporto, que algumas autoridades estavam também tentando chegar ao ex-presidente. Que autoridades são essas que estavam tentando cercá-lo? Não, os nomes eu não tenho, mas eu só sei que algumas estão aparecendo lá porque nos foi pedida essa orientação, como proceder. E o procedimento é reservado, então é só a presença dele, advogado e as autoridades ali, inclusive os procuradores. Não sei te dizer, eu sei que a informação foi passada bem superficialmente. Eu queria só confirmar, Carolina, do Valor Econômico, eu queria só confirmar quais seriam os valores que teriam sido repassados do Instituto Lula para as empresas dos filhos do presidente. Em relação à empresa G4, um pouco mais de R$1 milhão, em relação a outra empresa, um valor menor, de cerca de R$90 mil. FlexBR. Vamos fazer a verificação disso agora com a busca e apreensão. Mais alguém vai querer perguntar?
Thaís, da Reuters, novamente. Doutor Carlos, no começo você teria dito que a Dilma e o Lula eram os beneficiários desse esquema. E depois o senhor falou que a presidente ela não é investigada aqui em Curitiba. Mas como que ela seria beneficiária desse esquema? Qual que era o papel dela nisso? Veja bem, já dito pelo Procurador-Geral da República e por nós aqui também na Lava Jato, este esquema Petrobras e outras empresas é um esquema de compra de apoio político partidário. É somente nesse sentido que há a vinculação de um benefício. O beneficiário sempre será o atual chefe do governo. Então, nesse aspecto, somente é que se existe o nome da ex-presidenta. Não há nenhum dado ou indício dela investigado na Operação Lava Jato, ao menos aqui em Curitiba. Eu não posso dizer, e não estou dizendo que poderia haver em Brasília, mas atualmente em Curitiba, se aparecer qualquer indicativo de foro privilegiado, nós remeteremos ao Procurador-Geral da República. Thaís, da Record News, novamente. A minha pergunta para o doutor Roberto. O senhor falou em confusão operacional financeira entre essa empresa de palestras e o Instituto Lula. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente. Dá para detalhar um pouquinho melhor o que seria essa confusão? Quando eu iniciei a apresentação na coletiva, provavelmente não deixei claro duas situações importantes, essa pergunta. A empresa Lewis é uma empresa cuja tributação ela adota lucro presumido. E o Instituto é uma entidade isenta, então todos os recursos que entram na entidade têm que ser aplicados exclusivamente dentro da sua função, da sua atividade. Qual é a atividade do Instituto? É uma associação de direitos, de proteção dos direitos da cidadania. Então, os recursos que entram no Instituto têm que ser aplicados exclusivamente nesta atividade. O Instituto não pode distribuir lucro, não pode distribuir recursos para eventuais dirigentes, etc. O que se observou é que, provavelmente, as duas entidades, a empresa e o Instituto, se misturaram da questão de ser ligadas ao ex-presidente. A empresa Livros não possui nenhum empregado, exceção alguns anos tinha um só empregado, que era um dos filhos, e a sede dela na residência do ex-presidente. Tá? Então, toda a atividade de contatos com empresas que vão contratar para fazer as palestras, as questões financeiras, as questões de análise de documentos, etc., tudo é feito no Instituto, que não tem esse objetivo. O objetivo do Instituto é direitos, proteção da cidadania. Então, o que nós interpretamos isso depende ainda de encerramento de uma ação fiscal que vai ainda demandar um tempo. E isso pode se definir como confusão operacional. Se utiliza a estrutura de uma entidade para atender os objetivos da outra. Então, a empresa Lewis Palestras não tem estrutura operacional, não tem empregado, exceção que eu falei de um só que tinha em períodos, e toda a atividade operacional financeira era controlada no Instituto por pessoas que recebem remuneração do Instituto. Ok? Ficou claro. Obrigado. Hoje em dia, continua acompanhando todos os detalhes desta sexta-feira movimentadíssima em todo o Brasil, com mais esta etapa da Operação Lava Jato. Vamos voltar à sede da Polícia Federal em São Paulo com novas informações da repórter Elaine Cortes.
Isso mesmo, César. As viaturas que entraram por último e trouxeram o ex-tesoureiro do Lula e da Dilma, José de Filipe, que participou das campanhas 2006 Lula, 2010 Dilma e também é ex-prefeito de Diadema, ainda trouxeram Luiz Pianzini, José Aurélio Pimentel, que foi a pessoa responsável por receber os móveis, os pertences de Lula que teriam sido levados para os sítios em Atibaia, e o motorista João Henrique. Então, essas pessoas neste momento estão aqui na sede da Polícia Federal. Nós não sabemos se todas elas prestam depoimento, mas o fato é que todas elas estavam de alguma maneira envolvidas com o transporte e o armazenamento dos pertences do ex-presidente Lula. César. Ok, Elaine, todo mundo aguardando ainda mais informações com relação ao depoimento do ex-presidente Lula, que acontece no aeroporto de Congonhas. Nós já tivemos essa informação de que não acontece naquela sala do aeroporto, onde muitas pessoas passam por ali, mas sim em uma área mais privativa, mas não sabemos ainda onde isso está acontecendo. Vamos voltar à sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, com a coletiva de imprensa. Deixou bem claro. Quando houver o levantamento do sigilo dos autos, vocês terão a oportunidade de observar e ler os nossos relatórios. Em resumo, né, a empresa Lius contratava serviços de terceiros, pagava por esses serviços. Ela recebia de quem? De várias empresas, que é o que eu recordo, 28. São 28 grandes empresas brasileiras que pagaram palestras entre 2011 e 2014 para a Lius Palestras, né? Mas ali os palestras é uma empresa. Então a distribuição, a pagamento de imposto, a distribuição de lucro é conforme o desejo dos seus sócios e dirigentes. Já as doações recebidas por outras 2 dezenas de empresas recebidas pelo Instituto, daí depende do destino do recurso, está ligado à atividade, à função social do Instituto, né? Foram identificados pagamentos a empresas, entre elas as listadas aqui pelo Dr. Carlos, e esses pagamentos têm que ser verificados se eram pagamentos com uma causa específica e correta e legal e legítima em relação ao Instituto pagando para essas empresas ligadas, algumas ligadas a empregados também, alguns empregados também do Instituto passaram também a receber em nome de empresas e outras ligadas a filhos e familiares do ex-presidente. Tá? Eu acredito que, acho que esclareci a pergunta, não sei. O senhor disse que depende ainda de uma verificação mais profunda. Sim. Essas diligências têm que ser verificadas se esses pagamentos realmente tinham uma causa e uma causa legítima do serviço e se o serviço foi realmente prestado. Nós estamos falando agora de despesa do Instituto, né? De destino do dinheiro do Instituto. Eu teria uma última pergunta para o Dr. Carlos. O senhor disse em princípio que seriam 6 empresas e que 60% dos valores teriam sido repassados para o Instituto Lula. São 6 ou são 5? Não, é que quando eu fiz a afirmação, eu fiz em relação ao Instituto e à Lius. A empresa, 5 empresas são 60% do Instituto e 5 são basicamente os 47% das receitas da empresa Lius. Entretanto, no total, entre mencionadas, são 6 empresas que se relacionam com essas 2 empresas. A Andrade Gutierrez, então, se relacionaria com as 2? Andrade Gutierrez e outras. Eu creio que a UTC aparece numa e não aparece em outra. Queria fazer uma pergunta mais geral. Considerando as 24 fases da Lava Jato até o momento, a polícia e o MP encontraram indícios de corrupção em contratos que envolvem o grupo que está no poder há 12 anos, mas também indícios de corrupção em contratos realizados por essas mesmas empresas investigadas com governos estaduais e com outros grupos políticos. Eu queria saber que providências que a Força Tarefa pretende adotar ou já adotou em relação a essas informações que não envolvem este grupo, mas outros grupos políticos que também, contra quem também pode haver indícios de corrupção. Essa pergunta é importante porque há muita confusão a esse respeito. As investigações da Operação Lava Jato em Curitiba iniciaram em decorrência da prisão de 4 doleiros.
nessas investigações é que nós chegamos ao nome de Paulo Roberto Costa. Podemos dizer que a Operação Lava Jato Real iniciou com a conclusão de que Paulo Roberto Costa tinha sido beneficiado por Alberto Youssef. Todas as decorrências da Operação Lava Jato, a nossa atribuição, decorrem desta investigação. Nós não somos procuradores de todo o Brasil e de todos os fatos. Há muitos outros procuradores e há muitas outras equipes da Polícia Federal em investigações autônomas. Então, não me cabe aqui iniciar qualquer investigação que não tenha o objeto inicial ou derivado daquele encontro do pagamento feito ao Paulo Roberto Costa na Petrobras. Então, não me cabe aqui fazer uma análise se eu deveria investigar o partido A ou o partido B, mas todos os partidos são investigados em decorrência da fraude na Petrobras. As informações nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira diziam exclusivamente que esta etapa da Lava Jato, faria apenas uma averiguação em cima do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Mas, através da coletiva de imprensa que acontece neste momento em Curitiba, na sede da Polícia Federal do Paraná, percebemos que ela é muito mais abrangente e a Polícia Federal está investigando também as palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como também as ações do Instituto Lula. Nós vamos voltar com essa cobertura especial com todos os detalhes desta agitada manhã de sexta-feira em todo o Brasil. Logo depois do intervalo, Hoje em Dia volta já.